Olá, meu nome é Rafael e vou falar um pouco sobre telescópios e observatórios astronômicos. A criação do telescópio é acreditada muitas vezes a Galileu Galilei, mas ele não criou a ideia do instrumento. Ele utilizou a ideia que foi patenteada por um fabricante de lentes chamado Hans Lippershey, que constituía em duas lentes que eram dispostas dentro de um tubo que permitia observar objetos distantes como se eles estivessem mais próximos. O que Galileu fez de diferente disso? Ao invés de apontar esse instrumento para o exército inimigo para ver se eles estavam se aproximando, ele resolveu apontar esse instrumento para os céus. Este é um dos telescópios fabricados pelo próprio Galileu no final do ano de 1609. Ele está exposto no Museu Galileu, que fica em Florença, na Itália. E esse instrumento tinha um comprimento de quase um metro, possuía uma lente objetiva plano convexa de 37 milímetros e uma ocular bicôncava de 22 milímetros, e proporcionava um aumento de até 21 vezes. Galileu construiu mais de um telescópio. Esse também está exposto no mesmo museu. Ele foi construído aproximadamente no meio de 1610. Esse tinha um comprimento pouco maior de 1,20 m, possuía uma lente bicôncava de 51 milímetros e uma ocular plano-convexa de 26 milímetros. E ele proporcionava um aumento menor, de até 14 vezes o objeto original. Instrumentos originais de tamanhos diferentes feitos por Galileu foram feitos por Galileu para tentar melhores observações desses objetos. Hoje, esses instrumentos são mais conhecidos como telescópio refrator, ou simplesmente por luneta. E ele funciona no mesmo princípio, refletindo a luz pela lente objetiva até um ponto de foco dentro do tubo, que é montado para coincidir com o ponto de foco da lente objetiva, da lente ocular. Assim, obtendo uma imagem nítida e aumentada de onde você está observando. O aumento que vimos nos telescópios de Galileu altera de acordo com a construção do instrumento. Então, o que é necessário para fazer um telescópio com um aumento ainda maior? A resposta parece bem simples, e ela é: precisamos de uma objetiva maior. Quanto maior a objetiva, mais luz ela vai captar, e assim podemos aumentar ainda mais as imagens que estão distantes. Mas não só isso, além da objetivo de maior tamanho, ela vai dar maior resolução, uma maior nitidez de detalhes. E isso também é importante, porque não adianta aumentar o objeto e ele estar simplesmente desfocado. Nós queremos imagens nítidas e com muitos detalhes para poder observar a distância. E o que podemos fazer para isso? Bem, como a gente disse, aumenta a objetiva e aumenta todo o resto do telescópio de uma certa maneira. Esses telescópios que eu mostro de exemplo, eles podem ser encontrados em lojas mais ou menos especializadas e costumam ter lentes objetivas entre 50 e 70 milímetros. Mas se nós quisermos algo um pouco maior? Bem, nós temos esse exemplo do Observatório de Yankees nos Estados Unidos, que ele possui um telescópio refrator com uma objetiva de 40 polegadas, que é pouco mais de 1 metro de diâmetro. Ele fica protegido por essa cúpula, que é a imagem clássica que nós vemos em filmes e seriados mais antigos, que é o que nós pensamos imediatamente quando pensamos num observatório antigo. Caso não tenha ficado muito claro o tamanho dele, mostra aqui em vermelho que existe uma pessoa na base próximo ou bastante para utilizar esse telescópio. Então, a ideia é construir lentes gigantes para telescópios gigantes, certo? Certo. Mas, infelizmente, não é tão simples. Lentes feitas de vidro ou material polímero similar, que são maiores de 1 metro, têm uma propensão muito grande a deformar pelo próprio peso delas. Então, uma lente deformada acaba não sendo ideal para fazer observações. Afinal, a gente precisa de nitidez do objeto que a gente quer observar. Aproveitando que estamos falando de problemas de lentes,
Temos outro problema, que diferentes comprimentos de onda possuem índices de refração diferentes. Logo, comprimentos de ondas diferentes são defletidos em ângulos diferentes. Isso causa um fenômeno conhecido como aberração cromática, que acaba criando uma situação onde você não consegue manter o foco de todas as cores, de todos os comprimentos de onda ao mesmo tempo. E isso acaba tendo uma perda de nitidez em outras frequências. Para esses problemas existe uma solução. Nós podemos simplesmente substituir uma lente objetiva por um espelho. E assim nós temos os telescópios refletores. Os telescópios refletores são construídos com um princípio similar ao telescópio refrator. Eles utilizam um espelho primário no lugar da objetiva e um espelho secundário no lugar da ocular. Assim como os refratores, existem várias configurações, podendo ter lentes adicionais ou espelhos adicionais. E dessa maneira nós ficamos livres do problema da aberração cromática e podemos fazer espelhos de tamanhos maiores de modo mais simples do que na construção de lentes. Aqui nós temos 3 imagens feitas por um telescópio refletor de 5 polegadas. Eu mesmo tirei essas imagens com o meu telescópio. Primeiro nós temos mais à esquerda uma imagem de Júpiter com 4 de suas luas. No meio, um tanto mais desfocada, nós temos uma imagem de Saturno, mais ou menos reconhecível. E por fim nós temos uma imagem da Lua. Mas voltando ao tamanho dos telescópios, podemos construir então telescópios maiores utilizando espelhos no lugar de lentes. E nesse exemplo nós temos o Gran Telescópio Canárias, que fica na ilha de La Palma, nas Ilhas Canárias, e possui um espelho primário de pouco mais de 10 metros de diâmetro. Então, com esse telescópio, podemos conseguir uma grande nitidez e observar objetos muito menores que estão muito mais distantes do nosso planeta. Mas nem todo comprimento de onda que chega até o nosso planeta é comprimento de onda no espectro visível. Então, para os nossos olhos, observar fora do espectro visível não faz tanto sentido. Mas, quando você pensa em coletar dados do que está acontecendo no espaço, isso faz muito sentido. Então, ondas de rádio podem ter um comprimento de onda muito maior do que os nossos olhos podem observar. Por isso, pensamos em outros tipos de telescópio. Temos, por exemplo, o radiotelescópio de Arecibo, que ficava em Porto Rico. Ele possui um espelho refletor de 105 metros de diâmetro e observar ondas de rádio mesmo em dias nublados, pois as ondas são tão longas que ultrapassam facilmente as nuvens. O espelho era formado por placas de alumínio e, por ser tão grande, não era necessário que ele fosse tão polido e tão liso quanto um espelho de um telescópio refletor que você possa ter na sua casa. E pelo tamanho dele, ele acabava coletando dados de frequências de ondas muito maiores do que a gente poderia com um telescópio menor ou um observatório menor. O radiotelescópio de Arecibo coletou dados que ajudou a determinar a distância de várias galáxias e as suas massas. Participou de projetos como o Search for Extraterrestrial Intelligence para buscar vida inteligente fora do nosso sistema solar. E no dia 16 de novembro de 1974, ele transmitiu durante 3 minutos em direção ao aglomerado globular de estrelas de Hércules, na frequência dos 2.380 MHz, com uma potência de 3 terawatts, uma mensagem que foi conhecida como a mensagem de Arecibo. Essa mensagem ela é diagramada como o desenho que podemos ver ao meio. Pode parecer estranho, mas tem todo um contexto. A primeira parte em branco sinaliza como são contados os números de 1 a 10. Então, cada um dos grupos se simboliza um dos números, que é como utilizaremos para a contagem no restante da imagem. Abaixo,
em roxo, ela exibe esses números no formato dos números atômicos dos elementos primários para a constituição da vida, que são o hidrogênio, carbono, nitrogênio, oxigênio e o fósforo. Logo abaixo disso, em verde, nós temos a composição de 12 moléculas dos nucleotídeos que compõem o DNA. Abaixo deles, nós temos uma representação do que seria a dupla hélice do nosso DNA. Abaixo da dupla hélice, nós temos o diagrama de um ser humano. Ao seu lado esquerdo, o número que corresponde à altura média do ser humano, baseado no comprimento de onda que foi transmitido. E à direita, a população média que a Terra teria em 1974, que era de aproximadamente 4 bilhões de pessoas. Abaixo do diagrama do ser humano, temos uma representação do nosso sistema solar, com a Terra levemente em destaque um pouco mais acima. E por fim, temos uma diagramação do próprio radiotelescópio, como se ele estivesse mandando a sua própria foto para o espaço. Até o momento, a mensagem não foi respondida, e caso ela seja, ela não vai ser recebida pelo radiotelescópio de Arecibo, pois ele foi desativado em novembro de 2020, e então, um mês depois, ele acabou colapsando, e como vemos na primeira imagem, ele acabou ficando avariado além de qualquer reparo. Também não só de espelhos são feitos os observatórios de rádio. Utilizamos também a técnica da interferometria para utilizar uma rede de antenas que, atuando em conjunto, pode trabalhar como se fosse um gigantesco espelho. Um exemplo de observatório de interferometria é o ALMA, do deserto do Atacama. O observatório ALMA é composto de 50 antenas de 12 metros, mais uma segunda rede mais compacta de 4 antenas de 12 metros, mais 12 antenas de 7 metros, numa configuração que elas ficam mais próximas das outras, como nós podemos ver no diagrama, na foto acima. Toda a construção foi feita numa elevação de aproximadamente 5 mil metros acima do nível do mar, onde as antenas ficam distantes uma das outras, uma distância entre 150 e 14 quilômetros, sendo o maior e mais sensível instrumento de medição de comprimento de onda na escala de milímetros e submilímetros. Também temos o MERCAT, que era anteriormente chamado de Karhu Array Telescope, que fica no Cabo Setentrional na África do Sul, que utiliza a mesma base do ALMA, mas é composto de 64 antenas de 13,4 metros de diâmetro. O MERCAT apareceu recentemente na mídia ao divulgar uma imagem feita de dados coletados observando o centro da nossa galáxia, como podemos ver nessa imagem aqui na direita. Como essas análises de ondas de rádio são feitas fora do espectro visível, não pode parecer muito correto nós chamarmos isso de fotografia, mas de certo é uma imagem como uma representação de intensidade e dos comprimentos de ondas que foram detectados pelos radiotelescópios. Do lado esquerdo acima também temos uma imagem das galáxias antenas, que foram coletadas a partir de dados obtidos pelo ALMA. E abaixo dele uma imagem de uma pulsar, que foi coletado com dados que foram diagramados a partir de dados coletados do radiotelescópio de Arecibo. Esses são apenas alguns exemplos de telescópios e observatórios que nós temos no nosso planeta. Fora alguns observatórios e telescópios, sondas espaciais que são enviadas para fora do nosso planeta, pois, de certo modo, fica mais simples você observar alguns objetos mais próximos quando você está mais próximos dele, ou simplesmente ignorando a pressão, a interferência atmosférica ou outros fenômenos que podem atrapalhar a coleta de dados. Bem, espero que eu tenha sido claro na minha explicação e muito obrigado pela atenção.